Fatores que influenciam os calores de reação. Então, veja, temos aqui um dos primeiros fatores que a gente vai estudar que influencia os calores de reação é a quantidade de reagentes e produtos. Então, a quantidade de calor liberada ou absorvida em uma reação depende da quantidade de reagentes e de produtos que participam da reação. Então, a gente observa aqui, por exemplo, quando eu pego 2 mols de H2 e reajo com 1 mol de oxigênio, ele vai formar na reação 2 mols de água. Esta reação vai promover uma variação de entalpia de menos 485,8 kJ. Se eu dividir aqui tudo por 2, eu vou ter exatamente esta equação. Então, eu vou ter que 1 mol de H2 reage com meio mol de oxigênio, formando 1 mol de água. E aí, então, esse processo ele vai ter um valor de entalpia exatamente equivalente à metade do processo anterior, porque essa energia envolvida é proporcional à quantidade de reagentes e produtos na reação. Outro fator que influencia o calor de reação é o estado físico em que os reagentes ou os produtos se encontram. A gente observa aqui que eu tenho 3 reações de formação da água, onde a primeira eu tenho a formação da água no estado de vapor, na segunda eu tenho a formação da água no estado líquido, e na terceira eu tenho a formação da água no estado sólido. E todas as reações são justamente a transformação dos gases, hidrogênio e oxigênio, nessas moléculas de água. Então, a gente tem aqui que o calor de reação para a água, para produzir a água no estado de vapor, é de menos 242,9 kJ. Já para produzir água no estado líquido é de menos 286,6 kJ. E a água no estado sólido é de menos 292,6 kJ. Ora, o que é que a gente observa? Que existe aí um incremento, de calor dependendo do estado em que a água será gerada, estado físico. Isso se dá por quê? Porque justamente no estado físico gás, a gente vai ter as moléculas mais distantes umas das outras, permitindo então uma maior agitação das moléculas. Já no estado líquido, a gente tem uma aproximação das moléculas, o que diminui um pouco a energia envolvida na agitação das moléculas. E no estado sólido, a gente tem uma maior aproximação ainda em relação às moléculas. Isso impede uma maior agitação das moléculas. Então, vai envolver uma quantidade menor de energia na sua produção. Como a gente está falando de energia que é liberada, então a gente observa que justamente essa quantidade de energia liberada vai ser influenciada pelo estado físico, estado de agregação das partículas que compõem a substância. Outro fator que influencia o calor de reação é o estado alotrópico. Então, agora nas reações químicas eu não posso simplesmente representar uma reação que tem, por exemplo, carbono apenas com C mais O2 dando CO2. Agora eu tenho que informar qual é o estado alotrópico do carbono. Se é o carbono grafite, se é o carbono diamante, se é o carbono fulereno, se é o nanotubo. Então veja, por quê? Porque aqui a gente tem 2 reações, onde a primeira reação envolve a transformação do carbono grafite
E a segunda reação envolve a transformação do carbono em diamante. E aí a gente observa que existe uma diferença de entalpia entre as duas reações. É uma diferença pequena, mas existe. Então, a primeira reação, que envolve o carbono grafite, a gente tem aí o processo de combustão liberando 393,1 kJ por mol de reação. Já na combustão do carbono diamante, a gente tem a liberação de 395 kJ por mol de carbono diamante. Então, tanto para o carbono, que existe o grafite, o diamante, o enxofre, que existe o monoclínico e o rômbico, o fósforo, que tem o branco ou o vermelho, e o oxigênio, que tem o gás oxigênio e tem o ozônio, vai haver sim distinção, tá? Influência nos calores de reação conforme esses estados alotrópicos em que a matéria vai se encontrar.